Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? Estar prestando culto a Deus, junto com a nossa família, que possamos realmente passar um momento de alegria ao coração de Deus, né? E que nós possamos nos alegrar com a presença do Senhor também. Queremos compartilhar, né? Junto com a igreja espalhada, né? Em vários locais, né? E todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo também possam louvar junto conosco. Né? E vamos ter a Santa Ceia hoje também, como aos primeiros domingos. Né? Vamos iniciar cantando o hino grande do Ademar de Barros. Vamos adorar a Deus, né? Ao nosso grande Deus. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estava vendo um artigo hoje de muitas pessoas que se suicidam no Japão, um país tão desenvolvido, né? Mas que muita gente sofre solidão, sem amigos, e acaba cometendo esse suicídio. Né? Mas nós temos um amigo, em Jesus amigo temos. Né?
Ele pode nos fortalecer. Toda qualquer situação, frustração. Eu, um cristão que estava se preparando para o casamento, perdeu a sua noiva sofreu um acidente. E depois disso, ele compôs esse hino: em Jesus a minha temos. Nos momentos mais tristes, podemos nos apegar ao nosso grande amigo Jesus. E Ele restaura todas as nossas dores. Jesus, amigo, temos mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Fazer a leitura do Salmo 139, 1 a 17. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Obrigado. A
Alice, você pode fazer a oração por nós? Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, te engrandecer, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou os céus, a terra e todas as coisas que é na terra. E o Senhor nos criou também de uma forma maravilhosa, Pai, à tua semelhança. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, mas nós temos um grande Deus que nos acolhe e nos conforta e nos mostra o caminho, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado pelo teu amor tão grande, a ponto de enviar teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para ser nosso Senhor e o Salvador. Obrigado porque através dele nós temos a esperança, Senhor, de uma vida eterna contigo, Pai. E nessa esperança que vivemos, Senhor, da ressurreição. Um dia esse corpo vai realmente deteriorar e nós vamos realmente partir, mas temos essa certeza que estaremos eternamente contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa esperança. E queremos realmente fazer com que as pessoas que estão assistindo, Senhor, possam ter essa mesma esperança no Senhor, de uma vida eterna contigo, Pai. Não só no futuro, Senhor, mas no presente. Nós podemos ter realmente uma vida abundante, andando contigo todos os dias, Senhor. E nessa esperança, Pai, que um dia estaremos para sempre contigo, Pai. Entregamos, Senhor, nossas vidas. Aceite, Senhor, nosso louvor, que é de todo o nosso coração, Pai. Queremos realmente te adorar em espírito e em verdade. E abençoa, Senhor, a Santa Ceia. Queremos realmente obedecer aos teus mandamentos, Senhor. O Senhor instituiu a Santa Ceia para que nos lembrássemos da tua obra na cruz, derramando seu sangue precioso. E o Senhor realmente é o nosso pão da vida, Senhor. Queremos nos alimentar, Senhor, da tua palavra e realmente és que nos dá esperança, Senhor, de uma vida eterna contigo. Entregamos nossas vidas no teu altar e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu respirar. O nosso respirar espiritual, né, só vem de Deus. Todos os vivos aí estão respirando, mas a nossa vida espiritual, vida abundante que nós temos em Jesus, Ele veio há 2000 anos atrás para que nós pudéssemos realmente ter uma vida plena junto com Ele. Meu respirar. Vamos cantar esse hino. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade perfeita em mim. E eu nada sou sem ti.
Jesus teve a última ceia com seus discípulos, né? Um pouco antes da sua morte, né? Ele teve a Santa Ceia junto com seus 12 discípulos, né? E Jesus ordenou aos seus discípulos, né? Façam isso em memória de mim. Isso é aos discípulos e a todos os discípulos, né, que vieram depois, para fazer isso em memória dele, para não esquecer da obra que ele fez na cruz e na ressurreição dele, né? Ele nos convida a todos nós, né? O desejo maior dele é que todas as pessoas experimentem essa bênção de ter a Jesus em seus corações, não é? Isso é o convite que ele faz a todos, né? E queremos aqui também convidar, nesse momento, né, a todos os cristãos a participarem, né, da Santa Ceia junto conosco, né? E aquelas pessoas que estiverem assistindo o vídeo e não estiverem preparadas, de dar um pause, né, para que a gente possa participar junto conosco da Santa Ceia, né? Nos tornando cristãos, somos pecadores, não? Mas, graças a Deus, a presença de Jesus nos nossos corações, nos tornamos santos. A partir do momento que nós recebemos o Santo Jesus Cristo, que é santo, né? Gostaria de ler o 1 Coríntios 11, 23 a 26. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Então, esse momento da Santa Ceia é o prenúncio, né, do banquete celestial que Deus está preparando para nós. Não se compara, né, a Santa Ceia aqui, porque ali Ele está preparando um banquete celestial. Nós não podemos nem imaginar, né, como será esse banquete celestial sendo preparado. Mas podemos estar nos preparando aqui, assim como Jesus nos ordenou, participando da Santa Ceia. Porque isso, o banquete celestial, é como num casamento, né, do noivo com a noiva, né? É um banquete da união. Jesus com a sua igreja. O pão é corpo de Jesus. E corpo de Jesus é o pão da vida, pão vivo de Deus que veio. E quando nós recebemos esse Jesus nos nossos corações, nós temos uma vida abundante, uma vida que vale a pena, uma vida transformada em Jesus, né? Jesus é o pão da vida, que nós precisamos dele todos os dias, através da tua palavra, né? Nós podemos nos alimentar do próprio Jesus e termos uma vida abundante, né? E através de quando nós recebemos a Jesus, nós temos o próprio Deus Pai e o Deus Espírito Santo, porque eles são Deus triuno, eles estão sempre interligados. E nós, quando recebemos a Jesus, temos a presença de Deus Deus nos nossos corações. E o vinho simboliza o sangue de Jesus, sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O ladrão na cruz, quando olhou a Jesus, arrependido, olhou para Jesus, ele foi perdoado de todos os pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e recebemos a Jesus, somos limpos de todos os nossos pecados. Nos tornamos santos. Assim como aquele ladrão, quando olhou para Jesus, se tornou santo e foi para o paraíso naquele dia mesmo, né? E nós também nos tornamos santos quando recebemos a Jesus e participamos, então, podemos participar então da Santa Ceia. Vamos orar então todos juntos do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer a oração de consagração dos elementos, então? Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte da cruz para nossa redenção, que pelo seu sacrifício oferecido uma vez por todas, providenciou a plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho, Jesus Cristo, que no seu santo Evangelho ordenou que continuássemos o memorial perpétuo da sua morte até que ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso. Pedimos humildemente que ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória de sua paixão e morte, possamos ser participantes seu do abençoadíssimo corpo e sangue. Todos nós alimentamos do mesmo pão e do mesmo vinho, que é o corpo e sangue de Jesus Cristo. Todos somos um em Jesus Cristo. Esse pão que nós tomamos, vamos alimentar esse pão, lembrando que Jesus é o pão da vida, que nos liga com o Deus Pai e nos liga também com todos os irmãos em Cristo de todas as épocas, e nós unimos através do pão da vida, que é Jesus Cristo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor. Conserve a sua alma, seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Vamos tomar então esse suco de uva, lembrando do sangue de Jesus Cristo. E através de sangue de Jesus, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice, em memória de haver sido derramado o sangue de Jesus Cristo a seu favor, e seja agradecido. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio aqui na terra, o pão da vida, para nos dar vida, a vida eterna, vida abundante. E através do teu sangue na cruz, o Senhor então nos purifica de todo pecado, nos prepara para estarmos todos juntos no País Celestial. Obrigado pelo caminho que o Senhor abriu para todos nós, Pai. Queremos usufruir da tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira riqueza. O texto se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês.
O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutaram prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Eu dei uma pesquisada no Google sobre os 10 homens mais ricos do mundo, né? E do Brasil também. Entre os nomes mais famosos, assim, de pessoas mais ricas, tem o Bill Gates, né? Que era o homem mais rico, mas como ele doou para entidade filantrópica, né? 35 bilhões, né? Então se tornou o segundo mais rico do mundo. O dono da Microsoft, né? Ele é o mais conhecido, né? Dentre os mais ricos. E também aqui no Brasil, né? Entre os mais ricos, eu creio que o mais famoso seria o Luciano Hang, né? Dono da Van, né? Mas agora eu queria pensar um pouco. Quem que são os homens mais ricos espiritualmente, né? Diante de Deus, né? No tempo de Moisés, Moisés era o homem, se tornou o homem mais manso da terra. E também no tempo de Noé, ele foi escolhido para subir na Arca de Noé, que ele mesmo construiu, né? E a família dele, né? E no tempo de Jó, ele era o melhor homem da terra no tempo de Jó. Né? E assim vai, né? E Jesus Cristo escolheu 12 homens naquela época para serem seus discípulos. Ele escolheu homens comuns, né? Ele não escolheu os 12 homens mais inteligentes, nem nada, não. Ele escolheu 12 homens comuns para que esses homens espalhassem as boas novas do Evangelho para todo mundo, né? Eles liderassem isso, né? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as riquezas transitórias desse mundo e a necessidade de nós focarmos nas riquezas que duram eternamente. Sempre houve corrupção e injustiça, não é? Desde quando começou a história humana, né? Caim matou Abel, não é? Poxa, o Abel, que era correto diante de Deus, ele foi morto por Caim. Os cristãos sendo humilhados lá no Coliseu Romano, sendo comido pelos leões, né? Então nós vemos a injustiça assim, todas as épocas, né? Os ricos e os poderosos fazendo de tudo para crescer e pisando, né, os mais humildes, os pobres. Nós vemos isso, né? Infelizmente vemos isso quase todos os dias, né? Versículo 1 diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Será que está errado ser rico? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, eram homens ricos. O Jó, que serve como exemplo de perseverança aqui nesse texto que nós lemos, também era rico. O que está querendo dizer aqui? Aquelas pessoas que se apegam à riqueza desse mundo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Estão dizendo aqui de pessoas que amam
a riqueza, o dinheiro acima do nosso Deus, não é? Então, diz aqui, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá, está escrito aqui, né? Deus é justo e o dia da justiça virá. Nada passa desapercebido diante de Deus. Quando Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente, que ele sabia que estava negando o Rei dos Reis. A palavra de Deus alerta para que nós apeguemos, para aquelas pessoas que se apegam às coisas desse mundo, né? Para que chorem e lamentem. Diz aqui, chorem e lamentem-se. É um alerta para aquelas pessoas que se apegam às coisas desse mundo, né? Antes que seja tarde demais, chorem e lamentem. Assim como fez Pedro, chorou e lamentou. Diante de Deus, todos nós somos mendigos espirituais que necessitam do pão da vida dia a dia. Assim como o povo de Israel precisava do maná lá no deserto todo dia, nós precisamos do pão da vida todos os dias. Isso todos nós precisamos. Somos como mendigos espirituais. Para que a gente possa viver a verdadeira vida, nós precisamos do pão da vida. E aqui no versículo 2 e 3 diz, né? A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês se enferrujaram. Ferrugem testemunha contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Diz da corrupção, né? Da deterioração das coisas, das riquezas desse mundo. Sem a bênção de Deus, nada no mundo faz sentido. Sem a bênção de Deus, tudo que temos e somos não tem valor nenhum. O jovem rico, ele desprezou a bênção de Deus, preferiu a riqueza desse mundo. Jesus deu a opção: você quer a bênção de Deus ou a riqueza? Ele escolheu a riqueza, deixou a bênção de Deus. O mundo foi corrompido por causa do pecado, está corrompido. Vivemos num mundo que está corrompido pelo pecado. A bênção de Deus faz com que as coisas ao nosso redor também sejam abençoadas também. Lá em Tito 1,15 eu vou ler. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, sim, todas as coisas são puras para os puros. Para as pessoas que não têm Deus, todas as coisas são corruptas, começando com o seu próprio coração. Versículo 4, versículo 6. O que diz aqui? Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando dos prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, aqui diz, né? O clamor e chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, dos empregados, injustiçados, os perseguidos, mortos injustamente, né? Esse clamor foi ouvido pelo Senhor dos Exércitos. Graças a Deus temos um Deus que é justo. Deus atende clamor dos fracos, dos humildes, dos desprezados. O Senhor dos Exércitos está com aqueles cansados e oprimidos. Ele convida: vinde a mim. Então, os prazeres, a aparência desse mundo passam rapidamente. Todos aqueles que oprimem os fracos e os humildes estão afrontando o seu Criador. O Criador, Senhor dos Exércitos. Davi e Golias, né? A gente sempre ouve essa história, Davi e Golias. Por que ele venceu? Porque afrontou o Senhor dos Exércitos. O Golias estava provocando o Senhor dos Exércitos. Ele estava humilhando. Quem de vocês pode me enfrentar? O pequeno Davi. Ele venceu, não porque ele era forte, ele era pequenininho, não conseguia nem colocar a armadura, porque ele tinha o Senhor dos Exércitos
do seu lado. O povo de Israel sempre foi pequenininho. Tantos povos mais poderosos queriam destruir o povo de Israel, mas não conseguiram, porque o Senhor dos Exércitos estava do lado do povo de Israel. Versículos 7 a 11 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Fala sobre a perseverança de Jó nesse texto que foi lido já. A paciência de Deus é demonstrada através dos profetas, através de Jesus que veio também. Ele está esperando com paciência para que todos se arrependam, experimentem essa alegria verdadeira. Né? E Deus tem usado tantos profetas, né? Um atrás do outro ele enviou profetas para que a gente conheça a Deus. Revelou a sua paciência, né? Através dos profetas. Mas aqui nós estamos vivendo os últimos dias. A gente fala dos últimos dias, mas por que demora tanto esses últimos dias, assim, tipo, até o fim do mundo, né? Até a segunda vinda. Olha, desde a primeira vinda de Jesus há 2000 anos atrás, até os dias de hoje, até a vinda de Jesus, são os últimos dias. Né? Estamos vivendo os últimos dias. Esse fim do mundo muitas vezes vira piada, muitas vezes é levado assim, de modo assim, bem... As pessoas fazem até piada com isso, né? Tem vários filmes assim, mas a segunda vinda de Jesus está próxima, né? Como diz a sua palavra. Ele vem para quê? Jesus vem para separar o joio do trigo. E toda a criação está assim, esperando, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Porque foi contaminada pelo pecado, não é toda a criação. Nós esperamos que a segunda vinda, para que a restauração de toda a criação começou pela primeira vinda de Jesus Cristo. E vai ser completado na segunda vinda de Jesus. A restauração de todas as coisas. Nós vamos aguardar com paciência esse dia. Ainda temos muitas coisas para serem restauradas, até para as nossas vidas também. 38% da população mundial não tem acesso nenhum ao Evangelho de Jesus Cristo. Nunca ouviram falar de Jesus Cristo e não tem oportunidade para ouvir de Jesus Cristo. 38% da população mundial. Deus dá o privilégio para cada um de nós que conhecemos a Jesus Cristo de participar do seu trabalho. Deus vai levar para todo mundo, inclusive para esses 38% da população que ainda não conhece Jesus, vai chegar essa mensagem de salvação, de boas novas. Mas Ele dá o privilégio para a igreja, para nós, para cada um de nós que conhecemos a Jesus, para levarmos essas boas novas para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Charles Studi, não sei se vocês já ouviram falar no Charles Studi, era um Pelé do cricket, né, na Inglaterra, rico, famoso. Ele largou tudo, pegou toda a sua riqueza, ele ajudou no trabalho da igreja com Moody, com Hudson Taylor e também distribuiu seu dinheiro para entidades filantrópicas. Ele se tornou um missionário na China, na Índia, na África. Charles Studi era um Pelé famoso, ele largou tudo para levar o Evangelho, né, da graça de Deus para esses povos. Versículo 8 diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A palavra de Deus não falha. A vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam o seu coração, diz a palavra do versículo 8. Fortalecer o nosso coração é a missão mais importante. Eu preciso fazer exercício. Eu confesso que eu preciso fazer exercício físico. Isso é importante, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso físico que Deus nos deu.
né? Mas o mais importante é fortalecer o nosso coração. Se o nosso coração estiver bem, tudo vai estar bem. Porque do nosso coração que saem nossas palavras e ações. Só Jesus Cristo pode nos satisfazer plenamente. Tem até um corinho, né, que estava pensando em cantar hoje, né? Só Jesus me satisfaz. Uma coisa só é necessária, disse Jesus para quem? Falou para Maria. Não, falou para Marta, né? Porque a Maria estava ouvindo a palavra. Ouvir a palavra de Deus é a única coisa necessária, disse Jesus. Por que ele falou que é a única coisa necessária? Porque através da palavra de Deus, a vida é transformada. A palavra de Deus é suficiente para nós, para que a partir da transformação de vida, toda a nossa vida seja transformada e direcionada. Não é? Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Assim como o maná no deserto sustentava o povo de Israel, né? Nós precisamos da palavra de Deus todo dia. Nós precisamos também ouvir. Na verdade, nós precisamos de um momento de ouvir a palavra e também de colocar toda a nossa ansiedade e problema nas mãos do Senhor e nos submetermos à vontade do Senhor. O mundo já está com 2 milhões de mortos por causa da Covid, não é? E a vacina, está valendo ouro. Todo mundo está atrás da vacina. Muitas pessoas de idade, mais de 90 anos, tomaram vacina na semana passada, não é? Pessoas comemorando, felizes, porque estão podendo tomar a vacina, né? Todos nós queremos ser imunizados, né? Estamos sendo, imunizados para a Covid, mas precisamos também resolver o problema do pecado, não é? Não é só o Covid, né? O mais importante é nós nos protegermos do pecado, né? Assim, o Luca recebeu um coração novo. O Luca, ele fez transplante do coração, né? E ele recebeu um coração de uma pessoa de 23 anos que, infelizmente, sofreu um acidente, mas ele fez o transplante e recebeu um novo coração. Parece que está batendo mais forte, ele falou, né? Então, ele recebeu um coração. E, assim, o que mais precisamos nas nossas vidas é termos um novo coração. Um coração transformado por Jesus. Um coração de vida abundante, de alegria transbordante. É isso que nós precisamos mais do que qualquer coisa. E a presença de Jesus na nossa vida faz essa transformação. Versículo 9 diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Em vez de queixar uns dos outros, deveríamos queixar de nós mesmos. Diz a palavra, né? Deveríamos queixar de nós mesmos. Lamentações 3, 39 a 40. Diz assim: Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Em vez de ficar queixando dos outros, deveríamos queixar de nós mesmos. Voltarmos a Deus. Deus é o reto juiz. A coisa mais importante é reconhecermos os nossos pecados e mantermos a nossa consciência limpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Fizemos na oração dominical, perdoa-nos, assim como nós perdoamos nossos devedores. Sim, a única forma de mantermos um relacionamento saudável é perdoarmos e sermos perdoados. E quando 2 ou 3 pessoas se unem diante de Deus, se humilham diante de Deus, Deus então abençoa aquele encontro, aquela reunião. Não é? Todos nós temos nossas qualidades e fraquezas, né? Vamos ressaltar as qualidades, principalmente essa qualidade que nós temos diante de Deus. Todos sermos filhos de Deus, que nos criou a todos nós, não é? Deus
enviou Jesus Cristo para estarmos em união, né? Apesar de todas as diferenças. Ontem eu vi um testemunho de um casal que totalmente diferente. Um casal cristão, um quietinho, tímido, a esposa fala mais que a boca. E muita gente falava assim, né, que aquele casal não ia dar certo, porque a diferença é muito grande. Mas Jesus uniu o casal, e os casal já está 38, 39 anos casados, e uma bênção de família que eles formaram, né? Graças a Jesus que uniu. Então vamos ser pacientes um para com os outros, né? Todos estamos sendo trabalhados por Deus. Quando eu era criança, né? Isso faz muito tempo, né? Quando eu era criança, queria tanta bicicleta. A bicicleta para mim era Deus para mim, né? Se eu tivesse bicicleta, eu iria ser feliz. Eu pensava aquela bicicleta do meu primo tinha uma bicicleta novinha, eu queria ter. Aí eu chorava, né? Aí a minha irmã mais velha falava para minha mãe, deixa ele chorando, uma hora ele vai parar. Mas naquele momento realmente, né, a bicicleta era um Deus para mim, mas eu sei de uma coisa, né? Eu não tive bicicleta, mas eu sei que Deus estava preparando uma coisa melhor para mim, né? Eu sei que... Eu não entendo, né? Por que não tive bicicleta? Mas eu sei que Deus tinha o melhor para mim. Agora, aqui fala de modelo, né? Que o Jó, né? Assim, ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Considerem, versículo 11, né? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Então, a felicidade aqui, o modelo de pessoas que eram felizes, né? Então, os profetas, discípulos, todos foram perseguidos por causa da verdade. No mundo tereis aflições, disse Jesus, né? Todos que queremos ser fiéis a Jesus Cristo, vamos passar por aflições, né? Mas o maravilhoso é que Deus dá a paciência necessária para que nós possamos ultrapassar essas aflições, vencer as aflições que vêm a nós, né? Aflições de problemas de família, de saúde, relacionamento financeiro, ou assalto, perda de ente querido, etc, etc. E graças a Deus, Deus nos dá modelos aqui na Bíblia, né? E também na história, pessoas como Hudson Taylor, né? Várias pessoas na história, e também, assim, nos dias de hoje, modelo de vida que ele dá para nós, né? Diz aqui, felizes, os palmeirenses estão pulando de alegria agora, são felizes, né? Porque ganharam a Libertadores, estão pulando de alegria, né? Mas assim, será que eles vão ganhar o Mundial? Não sei, né? No futebol só tem um campeão. Infelizmente o Santos não foi, né? Campeão da Libertadores, nem vai ser do Mundial, muito menos. Mas pertencendo ao time de Deus, se nós somos do time de Deus, se temos a Jesus, todos nós seremos vencedores, somos vencedores. Mais do que vencedores, através de Jesus Cristo, né? Isso que é legal. Jesus Cristo não, John Wesley, no último dia da sua vida, ele fala assim, melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele, no último dia da sua vida, ele estava comemorando, melhor de tudo é que Deus está conosco. Jó, era uma pessoa muito rica, melhor homem da terra. Jó, na provação, ele perdeu tudo, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu a mulher, que perdeu a mulher, porque a mulher falou, amaldiçoa a Deus e morre. Ele foi abandonado por todos, né? Perdeu tudo, mas ele se humilhou diante de Deus e disse, agora, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
meus olhos te veem. Olha, depois da aprovação, ele ganhou uma bênção infinitamente maior, porque agora ele conhecia de Deus, né? Assim, pessoalmente. Pastor Chuto é um pastor exemplar, né? Ele era um empresário famoso, quer dizer, famoso não, mas assim, bem sucedido. Não era famoso, né? Era bem sucedido. Mas, quando ele sofreu um acidente, ele chegou, ele falou, o que eu estou fazendo na vida? Ele tinha uns 50 anos mais ou menos. Ele dedicou sua vida a Deus. Recebeu um chamado de Deus para ser pastor, fez o seminário, e ele foi abençoado, partiu aos 75 anos, um outro acidente que ele sofreu, mais ou menos aos 75 anos, ele e a esposa, mas eles tiveram uma vida maravilhosa, abençoou muitas e muitas pessoas, uma vida que valeu a pena, né? Viveu para a glória do Senhor. O Tiago diz nesse texto que para os ricos deste mundo, chorem e lamentem, porque esses que muitas pessoas, muitos ricos, ficam pisando os fracos, desprezados. Lamentem e chorem. O mundo está corrompido. Deus está assim, do lado dos injustiçados desse mundo. Haverá o juízo final. E Jesus convida, né? Todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quantos ricos vivem oprimidos, cansados? Jesus convida também a todos. Todos que estão cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. O Deus dos exércitos está do lado dos fracos, dos oprimidos. Essa palavra virá em socorro. Deus então demonstrou sua paciência. Demonstra sua paciência através de seus servos, profetas e principalmente através de Jesus Cristo, que suportou com paciência até o fim da sua vida. Fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para os seus inimigos, aqueles que estão crucificados. Que paciência de Deus para com o homem pecador. Então nesse mundo cheio de percalços, cheio de confusões, vamos fortalecer os nossos corações, nos enchendo da palavra de Deus, que nos transforma e nos transforma em pessoas parecidas com Jesus, com o caráter de Jesus. E graças a Deus, Deus nos apresenta modelos na sua palavra, na sua história e também ao nosso redor, né? E assim, enviou Jesus Cristo para que nós possamos reconciliar com Deus e reconciliar com outras pessoas também, não é? De novo, falando do Luca, né? Nosso irmão em Cristo, ele fez o transplante do coração, né? Recentemente, e ele compartilhou um pouco antes desse transplante que ele estava apegando muito às coisas desse mundo. Ele é um cristão, mas ele estava se apegando às coisas desse mundo. E agora ele quer viver daqui para frente, né? Sabe? Quer viver para a honra e glória de Deus. Só que aí um pastor, um amigo dele, né? O pastor Daniel, o bispo, né? Diz para ele: você deve começar já, antes de ser totalmente restaurado, já. E lá, ele debilitado, fraco, ele louvava a Deus, compunha músicas. Ele falava do amor de Deus para as enfermeiras, médicos, e ali, para as pessoas que vinham lá, ele cantava louvores a Deus, né? Hinos compostos por ele mesmo,
dando glória e honra a Deus. É maravilhoso ver a obra de Deus na vida de pessoas como o Luca. Então, a nossa riqueza está em Jesus Cristo, que é dono de todas as coisas. Vamos buscar, então, essa bênção de Deus. Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos porque em Ti tudo é nosso. Diz a palavra, tudo é vosso. E vós de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado porque em Jesus Cristo somos completos. A Tua presença é suficiente para nós. Obrigado porque o Senhor dá esse privilégio de participarmos da Sua graça, da Sua bênção. O Senhor nos enche ricamente com a Tua presença, Pai. Queremos clamar a Ti, Senhor, que mais e mais pessoas não se apeguem às coisas deste mundo, mas se apeguem às coisas celestiais, às coisas eternas, Pai. Queremos entregar todo o nosso ser a Ti. Queremos entregar tudo que temos e tudo que somos para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.